Amados, quem aqui quer ser um perdedor? Ninguém levantou a mão, né? Ok. Quem aqui quer ser um fracassado? Ninguém, né? Todos nós sonhamos com uma vida de vitória. Não só para nós, mas também para aqueles que a gente ama, para aqueles que nos cercam. E isso é normal, isso é do ser humano. Quando você pergunta a um pai como é que está o filho dele, né? Ele diz assim: meu filho está bem, meu filho só tira nota boa na escola. O que o pai está querendo dizer com isso? O pai está querendo dizer assim: meu filho é um vencedor, né? Outros pais já não vêm tanto por aí. Você chega e diz: como é que está o seu filho? Meu filho está bem, meu filho passou no teste da escolinha do Flamengo e já vai começar a jogar. O menino é um talento. Ele está querendo dizer: meu filho é um vencedor, tem talento para isso. Né? Porque todo mundo quer ser um vencedor. Aí o tempo passa e algumas pessoas dizem assim: meu filho está bem, meu filho passou no vestibular para engenharia, meu filho passou para medicina, meu filho está estagiando numa grande empresa. E tudo isso é muito bom. Afinal, nós queremos o melhor para quem a gente ama e para nós mesmos, não é? Não é assim? Tudo isso porque ninguém quer ser um perdedor, todo mundo quer ser um vencedor. E isso não tem nada de errado, queridos. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 8. Nós vamos falar um pouco sobre como ser um cristão vencedor. Como ser um cristão vencedor. Romanos capítulo 8, a partir do verso 28 até o verso 39, diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também os chamou. E aos que chamou, também justificou. Aos que justificou, também glorificou. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por nós, como não nos dará com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você é capaz de crer nessa palavra? Paulo aqui, ele está sofrendo perseguições tremendas, ameaçado de morte, batendo de frente com o diabo o tempo todo, e ele diz: mas em todas essas coisas, nós somos mais que vencedores. Tem uma frase interessante que eu vi essa semana passada, e eu estou até agora mastigando essa frase, que diz assim: olha, se você ainda não bateu de frente com o diabo, cuidado, vocês podem estar indo na mesma direção. Eu disse: meu Deus, é mesmo. Então, se a sua vida está muito tranquila, cuidado. É porque o diabo está dizendo assim: não, esse aqui não oferece perigo nenhum, deixa ele aí. Mas quando o diabo vê que você
está batendo de frente com ele e disse assim, agora eu vou investir na vida. Pastor, então compensa, querido. Que é melhor você bater de frente com o diabo do que você bater de frente com Deus. Amados, a Bíblia diz que em meio a tantas tribulações, em meio a tantas lutas, em meio a tantas batalhas, nós somos mais que vencedores. Essa é a palavra que a Bíblia diz sobre mim, essa é a palavra que a Bíblia diz sobre você, e é sobre isso que a gente vai falar hoje. E esse tema ele é super importante, porque se de um lado a palavra diz que você é mais que vencedor, do outro lado, na maioria das vezes você não se sente assim, não é verdade? Já pensou? Semana passada, quantas vezes você se sentiu mais que vencedor? Talvez nenhuma. Semana retrasada, quantas vezes você se sentiu mais que um vencedor? Talvez nenhuma, ou uma no máximo. Então fica essa dicotomia entre o que a palavra diz, entre o que eu sinto, o que eu penso, e é sobre isso que nós vamos discernir hoje. Hoje nós iremos meditar como ser um cristão vitorioso. E querido, não tenha dúvida, todos nós somos capazes de sermos um cristão vitorioso. Tome posse dessa palavra. E quando eu digo tome posse, eu digo com todo o carinho possível, porque eu venho de uma doutrinação em que quando eu falava tome posse, não sei o que, eu ficava, eita, parece aquelas coisas. Mas querido, tome posse mesmo. Tomar posse é se apoderar daquilo que Deus fala sobre você. E quando nós nos apoderamos daquilo que é a palavra de Deus para nós, nós nos transformamos e nós temos acesso àquilo que Deus deixa para nós. É interessante como nós não tomamos posse daquilo que Deus deixa para nós, e aí sabe o que acontece? Acabamos sendo infelizes, pobres de espírito, simplesmente porque não tomamos posse daquilo que temos como herança. Quer ver um exemplo? A casa de oração está cansada de saber desse exemplo, mas às vezes não tomamos posse desse exemplo. Jesus, quando está prestes a morrer, quando ele está prestes para ir para a cruz, ele chama os discípulos à mesa e agora ele vai entregar, distribuir a herança para os discípulos. Ora, quem não quer a herança de Jesus? E aí ele vai distribuir a herança, ele vai entregar para os seus filhos a herança que o pai entrega quando está perto da morte. E aí Jesus diz algo interessante, ele escolhe algo para dar de herança para os discípulos. Ele diz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo dá. Jesus escolhe deixar como herança para os discípulos, herança para os filhos, paz. Sabe o que isso significa? Ei, você é discípulo de Jesus? Então você tem essa herança. Porque os discípulos, os filhos do Pai, têm direito à herança. Então você pode ter certeza que você tem, numa conta bancária celestial, uma quantia de paz tremenda. Porque eu tenho certeza que o meu Jesus, ele não deixaria uma quantia de paz qualquer. Ele é generoso. Mas uma coisa é você saber disso, a outra coisa é você tomar posse e ter acesso. Então sempre que você tiver com um dia atribulado, ei, eu tenho uma conta bancária cheia de paz ali, vai lá, acessa e retira um pouquinho da sua conta. Retira um pouco. Ah, como funciona. Como funciona. Mas é como aquele pai que chega para o filho e diz, filho, eu vou te deixar uma conta bancária de R$1 milhão. Aí o filho, tá bom. E o filho começa a passar fome, começa a passar sede, tudo, e alguém diz para ele, filho, ei, você tem uma conta de R$1 milhão? Não, mas peraí, a conta está lá, eu estou aqui, eu acho que R$1 milhão é muito, e não tira, e passa fome, quando Deus está dizendo, ei, usufrua da herança. Então essa é uma das chaves que, por exemplo, a gente não usa. Não usa. Dentre várias outras, por isso acabamos nos tornando cristãos tristes, cristãos atribulados, quando simplesmente podemos acessar esse acesso ao Pai. Aí o que acontece? Já viu um crente conversando com outro? A paz do Senhor, não é assim que eles falam?
Se transformou em oi. Oi, oi. Não, a paz do Senhor não. É porque naquele tempo, quando eles saíam para pregar, eles eram perseguidos, eles eram açoitados, eles eram cuspidos. Então eles chegavam atribulados, exaustos. E aí o que estava lá dizia assim: a paz do Senhor. Sabe o que ele estava dizendo? Ele estava dizendo: eu vou te dar uma porção da minha paz, porção que eu tenho guardada. E ali eles se acalmavam. E quando o outro saía, que voltava, aquele que tinha ficado dizia: paz do Senhor. E hoje a gente fala isso como se fosse um oi. Quando alguém chega para mim e diz: a paz do Senhor, eu digo assim: recebo. Ó, você está querendo me dar parte da sua herança, eu recebo na hora. Se tem uma coisa que eu não nego, é bênção, meu filho. Jacó podia ter todos os defeitos do mundo: enganador, passava todo mundo para trás, segurava no calcanhar. Mas Jacó era ávido por bênção, a ponto de se atracar com um anjo e dizer: ah, você não vai fugir antes de me dar minha bênção, não. E aí transforma a vida de Jacó. Já não és mais Jacó, mas Israel. Ei, se alguém quiser te abençoar, receba. Receba a bênção. A primeira coisa que um cristão precisa entender é que a vida é dividida em áreas. Hoje a pregação vai ser muito prática, querido, muito prática. Se você colocar o que está aqui em prática, a palavra é viva e eficaz. E a primeira coisa que a gente precisa entender é que a vida é dividida em áreas e nós precisamos cuidar de cada área separadamente. Eu queria separar em 4 grandes áreas só para a gente entender. Primeira, área pessoal. Segunda, área profissional. Terceira, área familiar. E a quarta, área espiritual. 4 áreas. Para ser um cristão vitorioso, você precisa ter um equilíbrio nessas 4 áreas. Qualquer desequilíbrio nelas pode comprometer a sua vida vitoriosa como cristão. Não adianta ser um grande vitorioso em uma dessas áreas e ser um perdedor em qualquer outra. Nós vamos falar de cada uma delas, cada uma. Área pessoal. O cristão, ele precisa aprender 2 coisas. Ele precisa aprender a guardar a mente e precisa aprender a guardar o coração. Provérbios 4, 23 diz: acima de tudo, guarda o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. A mesma passagem na versão Nova Tradução na linguagem de hoje, ela diz assim: tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Ei, queridos, aprende a guardar o teu coração. Aprende a guardar a tua mente. A mente nos leva a lugares que são muito perigosos. Muito perigosos. Cuidado. Cuidado. O homem é o único ser que era para conseguir domar a mente, mas não consegue dominar a mente. Não consegue. Existe uma ligação muito grande entre a mente e o coração de uma pessoa. Aquilo que você permite que habite na sua mente é exatamente aquilo que vai controlar o seu coração. E pior, aquilo que controla o seu coração também é o que vai determinar a sua identidade. Como assim, pastor? Uma pessoa que se deixa dominar, por exemplo, frequentemente pela murmuração, tudo ela reclama. Com pouco tempo ela passa a ser reconhecida como uma amargurada. Porque aquilo passa a fazer parte da identidade dela. Como você acha que você é conhecido? Pior ou mais profundo, como você acha que você é conhecido por Deus? Por Deus.
Vimos ontem, no domingo passado, que nós fomos criados com um propósito. Toda criação é criada com um propósito. Você tem cumprido o propósito pelo qual você foi criado? Por isso, aquilo que você permite que habite em sua mente é aquilo que vai controlar o seu coração. E aquilo que controla o seu coração também é aquilo que vai determinar a sua identidade. O que você tem permitido que habite na sua mente? Que mecanismos de segurança você tem adotado na sua vida para não deixar que conteúdos maléficos adentrem a sua mente? Preste atenção numa coisa. Isso é importante. Olha só que coisa interessante. Quando você compra um computador, uma das primeiras coisas que você faz, isso quem entende de informática, né? Uma das primeiras coisas que você faz é instalar um antivírus. Por quê? Por que você instala um antivírus no computador? Para que vírus não venham e adentrem o computador e você perca aquilo que você tem no seu computador. Não é assim? Se você instala um antivírus no seu computador, para que você não deixe que vírus entrem dentro do seu computador, aí depois que você instala o antivírus, o que você faz? Você fica atualizando o antivírus, porque a cada dia, a cada momento, hackers inventam novos antivírus, novos vírus para entrar no seu computador. E de vez em quando a gente vê uma mensagem assim: hackers invadiram a Casa Branca, hackers invadiram o Pentágono. Aí é uma correria. É uma correria. Mas se você tem tanto cuidado com a máquina que você tem em casa, com o notebook que você tem em casa, por que você não atualiza o seu antivírus da sua mente? Será que você nunca pensou nisso? Você deixa entrar tudo na sua mente. Ei, a gente precisa ter um antivírus mental. Um antivírus que a gente atualize sempre que possível, que a gente saia atualizando. Sabe por quê? Porque se entrar um vírus aqui, querido, ele vai tomar conta de toda a máquina. Toda a máquina. Eu nunca tinha pensado nisso. Até começar a preparar a pregação de hoje, eu disse: meu Deus, é verdade. Eu vou instalar um antivírus e vou atualizar o meu antivírus para que eu não tenha que lidar com vírus na minha mente que são maléficos a mim. Um cristão, ele precisa ter um zelo muito especial na área pessoal dele. Todo cristão precisa ter consciência do que ele está se alimentando, seja pelo estômago, seja pelos ouvidos, seja pelos olhos, ou seja pela mente. Hoje está muito em voga a nutrição, a alimentação saudável. Não é isso? Ah, coma fit, coma fit. Eu fiquei muito feliz ontem porque eu fui lá no Pasta e Pizza. E aí o médico da casa de oração, que é especialista nessa área fit, estava lá comendo uma massa desse tamanho. Eu já sentei perto dele e disse: opa, tô com um cara, tô com um especialista, né? Só não consegui acompanhar, mas a gente ficou junto lá, não foi? E tudo é fit. Por quê? Porque você tem que ter cuidado com aquilo que entra no seu estômago. Mas toma cuidado também com aquilo que está entrando pelos seus ouvidos. Às vezes nós não somos obesos físicos, mas às vezes nós estamos sendo obesos espirituais ou obesos mentais, de tanta besteira que a gente está ouvindo. Você acha que é coincidência você ir almoçar todo dia, meio-dia, e quando você liga a televisão, está passando barra pesada, 191, 3 corpos foram encontrados na Jacarecanga. Você diz: meu Deus, você lá comendo seu bife.
Às vezes você preparou um alimento tão bonzinho, né? Não, hoje eu vou comer só uma saladinha e um peito de frango grelhado. Tá bom, doutor? Saladinha com peito de frango grelhado, tá bom, né? Uma saladinha com peito de frango grelhado. Você está comendo a saladinha com peito de frango grelhado, ouvindo 3 corpos foram mutilados lá na Nova Metrópole. Você diz, caramba, você está aqui se alimentando saudável, mas aqui você está se alimentando do pior possível que você pode. E como se não bastasse, na hora do jantar, às 7h60 de novo, tem o Barra Pesada, 2ª edição. Né? Para ele falar, rapaz, eu vou reforçar bem esse alimento do menino. Não é assim? Então vamos ter cuidado. Vamos ter cuidado com o que entra pelos seus olhos. A Bíblia diz que os olhos são a janela da alma. Ei, homem, cuidado com o que você tem visto nos computadores. Muito cuidado. Você pode achar que isso é extremamente inofensivo, mas isso está alimentando a sua personalidade. Preste atenção em uma coisa. Uma pessoa com responsabilidade, quando ela recebe algo emprestado de alguém, ela cuida com carinho e zelo. Já notou isso? Se eu empresto algo para alguém, eu espero que ela tenha carinho e zelo pelo que eu estou emprestando. E geralmente quando eu recebo algo emprestado de alguém, eu trato com maior carinho e maior zelo, não é assim? Quanto mais valioso o bem que a pessoa me emprestar, mais zelo, mais carinho eu trato. Olha o que diz 1 Coríntios capítulo 6, verso 19. Então, presta atenção. Quando alguém te empresta alguma coisa, você trata com carinho e com zelo, não é verdade? 1 Coríntios 6, 19 diz assim: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhe foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos? Uau! Uau! Agora a gente tem um problema, sabe por quê? Porque as orientações do mundo é meu corpo, minhas regras. As orientações de Deus é, ei, você sabia que nem você é de você mesmo? E agora? O que é que eu faço? A decisão é tua, querido. Eu lembro quando eu era pequenininho, eu frequentava a missa. Eu ia para a missa na igreja católica e tinha uma música que era assim: a decisão é tua, a decisão é tua. Eu lembrei agora dessa música. Bem pequenininho, não sabia nem. Você vê como a semente fica, né? E aí? Meu corpo, minhas regras. Deus está dizendo, eita, negativo. Negativo. Não sabeis que o teu corpo é templo do Espírito Santo? E que nem mesmo você é seu? Uau, e agora? Como é que eu vou fazer? Qual dessas duas informações você vai deixar tomar conta da sua mente? Qual dessas duas? As orientações do mundo ou as orientações de Deus? Então, queridos, um cristão vitorioso, ele não pode deixar de cuidar da sua área pessoal. É extremamente importante, mas não é só da área pessoal. A segunda coisa que um cristão vitorioso precisa é cuidar da sua área profissional. Gênesis capítulo 3, verso 19 diz assim: com o suor do teu rosto comerás o teu pão. Tem muita gente que acha que o trabalho ele é um castigo de Deus, que veio depois, lendo essa frase, né? Porque essa frase foi Deus falando para Adão e Eva quando pecaram, né? Aí muita gente acha que o trabalho é um castigo. O trabalho é um castigo porque o homem pecou e agora ele tem que trabalhar e tudo é errado. Estão enganados. O homem ele foi criado para trabalhar. Porque antes da queda, Gênesis capítulo 2, verso 15, Deus diz assim, a Bíblia diz assim: o Senhor colocou o homem no jardim do Éden para cuidar e cultivar. Então já havia trabalho. Você foi criado para trabalhar, querido. O trabalho ele é uma bênção. Uma bênção. E como seria bom que todos entendessem dessa forma.
As pessoas geralmente dizem assim: encontre um trabalho que você gosta. Isso é bom. Quando você encontra um trabalho que você gosta, é muito bom. Mas melhor ainda é você gostar do trabalho que você encontrou. Sabe por quê? Porque uma parcela muito pequena da população realmente gosta do que faz. E não é só gostar: pastor, eu gosto de surfar, querido. Então vai passar 30 anos da sua vida surfando, 8 horas por dia para você ver. Chega uma hora que você diz assim: quero não. Não é assim? Pois é. Então melhor do que você trabalhar no que você gosta, é você gostar do que você trabalha. Aprender a gostar, isso é possível? É. Totalmente possível. Nós precisamos entender uma coisa, queridos. Deus ama trabalhar. A Bíblia já começa Deus trabalhando. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Aí vem um cearense, né, que eu já estou aqui há 30 anos nessa terra, mas ainda não me acostumei a alguns termos, né? Deus estava brincando, mar. Esse mar, eu nunca me acostumei com mar. Ei, mar. Não, querido, Deus estava trabalhando. Deus estava trabalhando. A Bíblia já começa mostrando Deus trabalhando. No princípio, Deus criou os céus e a terra. E eu tenho uma notícia para você. Ainda bem que está todo mundo sentado. Que essa notícia que eu vou dar agora vai estremecer. Presta atenção, querido. No céu não tem aposentadoria. Uau, pastor, e agora? Não, pastor. No céu não tem aposentadoria. No céu não tem INSS. No céu não tem recadastramento. Olha o que a Bíblia diz. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Então, o que significa isso? Significa que Deus estava trabalhando lá no princípio. Concorda? Passados milhares e milhares e milhares e milhares de anos depois, vem Jesus, e lá em João capítulo 5, verso 17, Jesus diz assim: meu pai continua trabalhando hoje, e eu também continuo trabalhando. Ele está dizendo: não tem aposentadoria não, filho. Uau, e agora? Sabe por quê? Porque o trabalho, ele é bom, ele enobrece. Quantos milhares de anos Deus está trabalhando? Nós precisamos mudar a nossa percepção de trabalho. O trabalho é uma das formas que Deus nos manda bênção e prosperidade. Uma das formas dele de nos mandar bênçãos e prosperidade é através do trabalho. O Salmo 128 diz isso: você comerá do fruto do seu trabalho, bênçãos e prosperidade serão suas. É através do trabalho. Então Deus, ele faz pelo Salmo 128 a gente consegue enxergar que Deus, ele faz uma ligação muito íntima entre bênção, prosperidade e trabalho. Muito íntima. Quando a gente percebe isso, a gente diz: opa! E hoje é um ótimo dia para falar isso, porque amanhã é segunda-feira. Então mantenha a palavra com você. Tome posse. Enquanto o cristão não tomar consciência que o seu trabalho é uma bênção, e o seu trabalho é uma das formas de glorificar o Senhor, ele não vai conseguir plenitude enquanto vaso de honra. Não vai conseguir plenitude nisso. Agora abra sua Bíblia em Colossenses 3. Colossenses capítulo 3, versos 23 a 25 diz assim: tudo o que fizerem, façam de todo o coração,
como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Quem cometer injustiça receberá de volta a injustiça. Não haverá exceção para ninguém. Uau, eita! O que mais impressiona é que tem gente que no trabalho é uma garra, uma dedicação, e na igreja não faz nada. Tem outros que trabalham na igreja e fazem tudo, mas quando chega no trabalho, esmorece. Não é assim? Está errado. Os dois estão errados. E tudo quanto fizerem. Para finalizar a parte do trabalho, eu deixo com vocês Provérbios 18:9, que diz assim: quem relaxa em seu trabalho é irmão do que destrói. Devemos ser vigilantes naquilo que fazemos. Terceira área do cristão vitorioso. Primeira, área pessoal. Segunda, área profissional. Terceira área, área familiar. Gênesis capítulo 2, versos 23 a 25. Disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos, é carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Querido, um cristão vitorioso, ele não pode negligenciar a sua casa. A casa, ela é um núcleo ministerial de qualquer cristão. Qualquer cristão. Existem casais que ainda não entenderam que o lar é o jardim de Deus para cada um de nós. A nossa casa, o nosso lar é o jardim que Deus nos deixou até que Ele volte. E lembra o que Deus ordenou? Lá em Gênesis 2,15, e o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar e cultivar. Então, se a nossa casa é o jardim, e Deus coloca o homem no jardim para cuidar e cultivar, ei, você é o responsável por cuidar e por cultivar do teu jardim. Como é que está o teu jardim? Como você tem cultivado o teu jardim? Como você tem governado o teu jardim? 1 Timóteo 3,5 diz assim: pois se alguém não sabe governar a sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Deixa eu te dizer uma coisa. Casa é lugar de governo. E todo lugar de governo precisa de alguém governando. Se você olhar o Antigo Testamento, livro de 1 Reis, 2 Reis, você vai ver. E aí morreu o rei tal e assumiu o rei tal. E morreu o rei tal e assumiu o rei tal. E morreu o rei tal e assumiu o rei tal. Você vai ver dois livros extremamente extensos, falando só sobre reis que morreram e reis que foram postos. Por quê? Porque todo reino de governo, ele precisa de alguém sentado governando. Se você não está governando a tua casa, alguém está. E é triste quando nós detectamos muitas vezes quem está governando a casa. E eu não estou falando só de marido e mulher, não. Coloque o diabo nessa história. Quando você abre mão do governo da tua casa, o diabo diz: não, pode deixar, eu assumo. Não tem problema não, querido, fique à vontade. Fique à vontade, pode ficar à vontade.
Você não quer assumir, não? É difícil? É pesado? Deixa que eu assumo. Vou fazer isso por você. Você acha que está fazendo um bom negócio. Por isso que Josué olha e diz assim: eu não sei vocês podem escolher o Deus que vocês vão querer servir, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele estava dizendo assim: ó, não tem negociação no governo da minha casa. A minha casa quem governa sou eu. Ele poderia muito bem dizer assim: não, mas todo mundo agora, todo mundo está adorando vários deuses. É moda, gente. É moda. Aliás, tolerância, né? Vamos ter tolerância. Dizer, epa, espera aí. Aliás, nós já aprendemos aqui que muito cuidado com essa palavra tolerância. Pastor, por que nós não temos que ter tolerância? Tem, mas tolerância não é uma palavra bíblica. Porque a tolerância, o que é a tolerância? Tolerância é a vizinha do desprezo, já notou? Se eu chegasse para você e falasse assim: Nonato, como é a sua relação com o seu vizinho? Aí o Nonato falasse assim: eu tolero o meu vizinho. O que quer dizer? O que ele está querendo me dizer com isso? Não gosto, mas tolero, aceito, né? Palavra bíblica não é tolerância, a palavra bíblica é amor, é amar. Isso é palavra bíblica. Mas amar não quer dizer aceitar. As pessoas estão confundindo igreja inclusiva com igreja permissiva. A igreja, ela tem que ser inclusiva, sim. Ela tem que ser permissiva, não. Então você tem que tomar o governo da sua casa. É o pai quem toma o governo da casa. Ei, aqui não. Pai, mas todo mundo faz. Pai, mas todo... Aqui não, filho. Aqui não. Pode ter certeza que funciona no reino dos céus. Provérbios 11, 29 diz: quem causa problemas à sua família herdará somente o vento. O insensato será servo do sábio. Muitos maridos e muitas mulheres têm causado esse tipo de problema à sua própria casa, porque tem sido insensato. Insensato. Quem causa problemas à sua família herdará somente o vento. Sabe o que é herdar o vento? É nada. Porque até antes da Dilma ninguém podia nem estocar o vento. Agora já pode, né? Ela ensinou como estocar o vento. Então a Dilma, acho que ela deu um up aqui nessa passagem. Mas antes era nada. Agora... Mas quem causa problemas à sua família herdará somente o vento. Se você quer ser um cristão vitorioso, querido, invista muito, muito na sua casa, na sua família. Então vamos lá, recapitulando: área pessoal, área profissional, área familiar. Agora vamos para a área espiritual. Primeira coisa, tem muita gente, mas muita gente, inclusive dentro das igrejas, muita gente confundindo espiritualidade com meditação, com gratidão, com generosidade, com caridade. Isso não é espiritualidade, querido. Sabe o que é espiritualidade? Espiritualidade é ser um com o Pai. Isso é que é espiritualidade. Quando Jesus olha para os discípulos e diz assim: eu sou um com o Pai, ele está dizendo assim: eu sou espiritual. Porque Deus é espírito. Então nada fora de Deus é espiritual. Não estou dizendo que meditação é ruim, não estou dizendo que gratidão, generosidade, caridade é ruim, não. Eu estou dizendo que não é espiritualidade. Não confunda. Não confunda as coisas. Muita gente é especialista em meditação, muita gente consegue manter o coração grato, algumas conseguem colocar a generosidade, caridade no seu cotidiano, mas às vezes nem andam com o Pai, não são um com o Pai, muitas vezes. Gênesis 5, 21 diz assim: aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém.
Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 365 anos. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Uau! Espiritualidade é andar com Deus. Muita gente diz assim: puxa vida, que legal, Enoque andou com Deus. É, querido, que legal, Enoque foi arrebatado. É, mas esse arrebatado ele andou com Deus 300 anos. Às vezes a gente vai para a igreja uma vez por semana e acha que merece ser arrebatado. Quer ser arrebatado? Comece a andar hoje. Pode ser que daqui a 300 anos. 300 anos. E ainda tem um outro detalhe importante nessa passagem. Ele diz assim: e já não foi encontrado. Ele andava tanto com Deus que quando procuraram Enoque, não encontraram Enoque. Ei, você quer ser arrebatado? Quando procurarem você, não encontrem você, mas encontrem Deus em você. Enoque estava tão cheio de Deus, que procuraram Enoque e não acharam Enoque. Foi arrebatado. Mas a Bíblia está dizendo: ei, você pode ser arrebatado ainda na terra. Quando forem procurar você, Alice, que encontrem Deus em você, Alice. E que você seja usada por Ele para todos aqueles que lhe procurarem. Ande com Deus até você não ser mais encontrado, querido. Aquilo que nós falamos aqui, acho que tem umas 3 semanas, né? Colocaram Daniel na cova dos leões. Os leões olharam, mas Daniel estava tão cheio do Espírito que não havia cheiro nenhum de carne em Daniel. Os leões: não, aí não tem comida para nós não. Será que se os leões nos cheirassem hoje, o que eles diriam, hein? Isso é espiritualidade. Isso é espiritualidade. Eu espero que quando os leões da vida se encontrem com você, eles recuem e digam: ei, não tem carne para a gente aí não. Aí é só espírito, querido. Aí está cheio do Espírito. Daqui a pouco eles mandam carne. Aí tiraram Daniel e jogaram aqueles que acusaram ele. Aí os leões disseram: agora tem carne. E carne boa. As pessoas têm investido muito pouco na área da espiritualidade. Se você for a reuniões de oração nas igrejas, você vai encontrar pouquíssimas pessoas. Agora, eu particularmente não acredito que as pessoas que não frequentem cultos de oração, elas orem em casa. Eu não acredito. Podem até orar, mas não tem uma vida devocional de oração. Eu não acredito. Porque quando você tem uma vida devocional de oração mesmo, querido, você quer encontrar quem tem a mesma vida que você. Ei, um torcedor do Flamengo quer encontrar um flamenguista, e quando ele encontra um flamenguista: ei, cara, que legal, você viu a nova contratação do Flamengo? Um torcedor do Santos, você é de Santos, né? Torcedor do Santista, não? Santista, torcedor do Santos, olha para outros: pô, você é Santista, cara, você viu aí, cara, ganhamos o último jogo e tal, o Santos jogou bem, não sei o que, tal. Poxa, por que quando você não encontra um cara que é de oração, você diz: cara, você é de oração? Cara, que massa! Onde é que você foi a última oração? Cara, onde é que tem uma oração boa? Por que a gente, cara, lá na minha igreja tem uma oração legal, vai lá, vamos lá. Por que isso não acontece? Fico assim, já disse isso várias vezes aqui, eu fico assim porque o menino nasce, aí o pai já compra logo a camisa do time que ele torce. Esse menino vai ser Ceará, vai ser Vozão, aí o outro: não, esse menino vai ser Fortaleza. Não, deixa ele crescer, quando ele crescer ele vai tomar suas próprias decisões. Como é? Quer dizer que ele não pode decidir o time que ele vai torcer, mas a religião dele, a igreja que ele vai frequentar, ele pode escolher. Quais são as tuas prioridades, filho? Quais são as tuas prioridades?
Nós somos assim. A Bíblia diz que a nossa guerra não é contra sangue nem carne, mas contra principados e potestades. Se você não se fortalecer espiritualmente, você vai ser uma presa fácil, querido. Uma presa fácil. Davi só venceu Golias porque ele lutou com as armas certas. Olha o que Davi diz em 1 Samuel capítulo 17, verso 45. Aqui ele declara claramente por que ele venceu Golias. Claramente. Ele diz assim: você vem contra mim com espada, com lança e com dardo. Olha as armas de Golias. Você vem contra mim com espada, com lança e com dardo. Mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, o qual você desafiou. Uau! Aqui está selada e decretada a vitória. A sua luta diária tem sido em nome das suas necessidades diárias, das suas ambições profissionais, ou tem sido em nome do Senhor dos Exércitos? Qual tem sido a sua luta? Com que armas você tem lutado? Quem você tem chamado para ser seus parceiros de luta? Leões andam com leões. Cristão anda com cristão. Salmo 1 diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se assenta na roda dos escarnecedores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, nem anda na roda dos pecadores. Antes tem o seu poder na lei do Senhor, e nela medita dia e noite, pois será como árvore plantada junto a ribeiros, no qual no tempo certo dará o seu fruto. Que mesa você tem sentado? Ah, pastor, mas Jesus sentou nas mesas com publicanos, com fariseus. Mas ele sentou para influenciar. Se você está sentando para influenciar, meu querido, ok, vai lá, influencia, amém, glória a Deus. Mas se você está sentando por sentar, é melhor você levantar daí, filho. Levanta daí. Se você não está sendo sal e luz naquele lugar, levanta daí. Não frequenta isso não. Porque leões andam com leões, cristãos andam com cristãos. Você está andando com quem? Pastor, mas eu não tenho amigo. Não tem porque não quer. Porque se quisesse, vinha para sexta-feira comunhão em mesa, você ia ficar lotado de amigo, cheio de amigo. Não, Nonatinho? Mateus está vindo agora, Bruninho. Eu estou amando, porque eu estou só com esses amigos aqui novos. Fernando, Camila. Fora os que já vinham antes, sempre frequento, que já são amigos do peito. Leonardo, Tatiana, nunca faltaram. Por quê? Querido, eu quero andar com quem me edifique, com quem chegue para mim e diga assim: ei, pastor, não vai por aí não. Ou quem diga assim: pastor, estamos contigo. E da mesma forma, eu falar do mesmo jeito. Chegar e falar: ei, cara, não vai por aí não. Ei, cara, nós estamos contigo, aí conta com a gente. O que você está precisando? Porque amigo de mesa, meu irmão, pode ter certeza, enquanto está tudo bem, ele está bebendo todas com você. Mas quando você chega e diz assim: ei, estou precisando seriamente, tá? Ele diz: ei, cara, peraí, de novo, nós estamos aqui para beber, nós estamos aqui para se divertir. Mas amigo de igreja, ele diz assim: cara, eu estou contigo. Estou contigo. Por que você acha que um membro de uma igreja chama o mesmo membro de irmão?
porque somos uma família. Isso não é à toa. Pode subir, Luquinha, Miguel, Mateus. Todos nós queremos ser vencedores. Para ser um verdadeiro vencedor é necessário ter todas essas áreas bem estruturadas. Área pessoal, área profissional, área familiar e área espiritual. Qual dessas áreas você pode ou precisa melhorar? E não se surpreenda, viu, se você precisar melhorar em todas. Não se surpreenda. Um cristão vitorioso é um cristão 100% integral. É aquele que investe em todas as áreas. Ei, ainda é tempo. Ainda é tempo. Para você que ainda não construiu família, que ainda está construindo família, comece já edificando desde já. Para você que já está edificando, mas de alguma forma você acha que está edificando errado, conserte. Conserte. É tempo, é tempo. É tempo de nos apresentarmos como mais que vencedores. A batalha é do Senhor, mas nós temos que lutar com as armas certas. Eu quero orar por você.